Hoje eu quero tratar de um assunto bem sério, muito sério, falando a respeito das coisas espiritual. Das coisas espirituais, né? Melhor dizendo. Eu esses dias tenho meditado bastante no Sermão da Montanha e fiz até alguns vídeos relacionados ao Sermão da Montanha. Eu quero tratar hoje de um assunto que Jesus fala onde está fundamentado a nossa esperança espiritual, né? A nossa fé, a trajetória da nossa vida espiritual, onde é que está fundamentado, né? Depois de ter explicado várias coisas, dado várias doutrinas para o povo ali no Sermão da Montanha, Jesus ele faz uma conclusão de tudo aquilo que ele havia ensinado, dizendo que o povo deveria colocar em prática aqueles ensinamentos dele. Jesus, quando ele foi para o Sermão da Montanha, ele viu aquela multidão, estavam como ovelhas sem pastor. Ele viu que o povo estava padecendo uma necessidade espiritual. E ele traz vários ensinamentos práticos, né? Ele trouxe ensinamentos a respeito do homicídio, né? Como se tratava o homicídio no Antigo Testamento e agora como ele deveria ser. Sobre o adultério, divórcio, julgamento, a vingança, amar os inimigos, ajuda aos necessitados. Sobre a oração ele ensinou, sobre o jejum, sobre juntar tesouros nos céus, julgamento ao próximo, porta estreita e porta larga, né? E a árvore e seu fruto. E agora, no último, como conclusão desse discurso todo que ele fez, daquele sermão que ele fez no monte, ele faz um fechamento muito interessante, colocando essas palavras. E eu creio que muitos de nós já ouvimos os ensinamentos de Jesus. E o que ele nos pede é que nós não só ouvimos os ensinamentos, não só tomamos conhecimento do ensinamento dele, mas que nós também coloquemos em prática. E eu vou ler a passagem que é onde ele fala do prudente e insensato. É a última passagem já do Sermão do Monte, quando ele está para descer do sermão do monte, né? Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aquele povo estavam recebendo ensinamentos de mestres da lei que haviam se perdido na caminhada espiritual, colocando muitos obstáculos nos ensinamentos divinos, atrapalhando, na verdade, a vida espiritual das pessoas. Não é diferente hoje, nós vemos muitos ensinamentos dentro das próprias igrejas do mundo todo, pessoas que tentam trazer ensinamentos da parte de Deus, distorcendo o ensinamento verdadeiro das palavras de Deus, né? E muitas pessoas estão confusas, ouvem as palavras de Jesus, às vezes interpretam de maneira errada. Eu quero aqui trazer a mensagem desta passagem. O que Jesus quis dizer com essa passagem? De todos os ensinamentos de Jesus, se nós ouvirmos e não os praticarmos, será em vão. Então, os ensinamentos de Jesus veio para trazer vida. Veio trazer vida à nossa alma. Nós, às vezes, colocamos esperança em tantas outras coisas, mas deixamos em último lugar a nossa vida espiritual. Nós gostamos de ver as coisas acontecer, desejamos visualizar aquelas coisas que a gente quer construir, quer concretizar. Por exemplo, nós queremos ver um carro bom na garagem, nós fazemos investimento de tempo, nós queremos prosperar na nossa vida, e nós investimos tudo. Quando
a pessoa não é preguiçoso, se ela investir todo o tempo em seriedade no trabalho, ser um bom trabalhador, honesto, ele vai prosperar na vida. Ele vai conseguir construir coisas boas. Quando ele vai construir uma casa, ele capricha para que aquela casa fique mais bonita possível e que seus alicerces, a estrutura daquela casa seja bem feita para que essa casa não venha a cair. E é gostoso a gente construir. Não é antibíblico. Nós devemos fazer isso. Mas a questão é a vida espiritual que Jesus está tratando aqui. A vida espiritual é o principal. Porque o que acontece? As coisas espirituais nós não vemos. A nossa alma nós não conseguimos ver. Nós conseguimos ver o nosso corpo, nós lidamos com o nosso corpo, nós queremos ver o melhor para o nosso corpo. Mas e a alma? Será que ela não merece todo o nosso cuidado também? Assim como a gente vai construir uma casa e ver os alicerces dela não estar firmado? Com relação à alma, a mensagem que Jesus veio trazer aqui é que nós devemos estar firmados nas palavras de Jesus, firmados na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Se nós estivermos firmados nas palavras de Jesus, colocando nossa esperança em Deus, nos seus ensinamentos, para que a gente esteja em comunhão com esse Deus poderoso, praticando todas essas palavras que Jesus tem ensinado, para abandonarmos as coisas do mundo, não darmos tanta importância, não criarmos deuses no nosso coração. E Jesus nos traz assim, nos chama a atenção para que a gente possa investir em nossa alma também. Não só nas coisas visíveis, não só naquilo que nós vemos. Porque um dia, Deus vai nos chamar, esse corpo vai ficar. A matéria-prima vai ficar, a casa vai ficar, os carros vão ficar. Todo o bem que nós construímos vão ficar. Nosso status. Mas a vida espiritual, ela desde agora para todo sempre. A nossa alma será levada diante da presença de Deus. Quando Jesus fala, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, veio os ventos, veio a tempestade, veio a chuva, deram contra aquela casa. E ela não caiu porque ela estava firmada na rocha. Mas aquele que ouviram as palavras de Jesus, os ensinamentos de Deus, e não os colocaram em prática em sua vida, ele diz que é como aquele que constrói o alicerce da sua casa sobre a areia. E você sabe que a areia ela é móvel, ela não é forte. Então a tendência de vir um tempo, uma temporal, uma tempestade, uma chuva, é de cair essa casa. E isso Jesus trouxe isso aí. O que ele está tratando aqui? Ele está tratando do tempo do juízo. Um dia Deus vai julgar todas as obras dos homens. E se nós não tivermos firmado na palavra de Deus, se nós não tivermos com a nossa vida espiritual firmada em Deus, vai vir o juízo e a queda vai ser grande. Porque nós não confiamos na palavra de Deus. Então eu lhe convido nesse tempo para que você possa estar assim, realmente refletindo na sua vida, observando o que você tem feito com a sua vida espiritual, observando o que você tem, como você tem caminhado. A palavra de Deus, ela é precisa para nós. Ela é o nosso guia de vida. Essa é a nossa regra de fé. Ela é confiável. Não estou dizendo que você não deve ir para uma igreja para escutar os mestres. Nós devemos ir para a igreja. Porque um membro fora da igreja, ele morre. Ninguém pode viver fora da igreja. Não tem esse negócio de pessoas que têm uma vida espiritual fora da igreja. Jesus nos chama para estar em comunhão com a igreja. Nós devemos sim observar os ensinamentos. Quando Jesus terminou de falar, o pessoal ficou maravilhado, porque ele não ensinava como os mestres da lei naquela época. Os mestres da lei ele trazia a instrução da Bíblia Sagrada, né, do Antigo Testamento, mas ele trazia também experiências de mestres, de ensinos, de rabinos. Mas Jesus não tratava com experiências de rabinos, com ensinamento de rabino, mas com seu próprio poder da sua palavra. Ele é o próprio Deus, veio encarnado aqui para nos chamar para essa vida. E Ele quer nos dar vida nova. Então eu peço para você observar a tua vida espiritual, como você tem colocado a trajetória da sua vida, onde você tem firmado a tua fé, se é nas riquezas deste mundo ou nas riquezas do céu, na riqueza da palavra de Deus.
Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A Bíblia hoje está disponível em vários meios. Você baixa um aplicativo, você consegue ler a palavra de Deus. Embora você não vai conseguir interpretar tudo de maneira correta, porque são coisas que tudo depende da ocasião, depende do contexto que estava vivendo. Por isso nós precisamos aprofundar nos estudos, ver o contexto da época para poder fazer a interpretação correta. Jesus, para quem estava falando ali, o pessoal entendeu muito bem que era construir uma casa sobre a rocha e sobre a areia. Tinha pessoas que eram um pouco mais preguiçosas, às vezes achavam que estava sendo protegido ali, construindo nas valas de areia ali, mas vinha os ventos, vinha a tempestade e aquela casa caía uma hora. Então nós precisamos firmar nossa vida espiritual na rocha que é Jesus Cristo. E eu lhe convido, nesta manhã, você colocar toda a sua esperança em Deus, toda a sua esperança nos ensinamentos de Jesus Cristo. Se você quiser ler uma hora o Sermão da Montanha, abre sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5 até o final do 7. São esses 3 capítulos que é o Sermão da Montanha. Tem ensinamentos práticos muito bons para a gente colocar em prática em nossas vidas. Eu peço que você faça uma reflexão nessa manhã e coloque a tua vida mesmo diante de Deus e coloque Ele como a sua esperança mesmo, porque Ele é o nosso Deus Salvador. Ele é o único que pode nos dar alicerce verdadeiro. Um dia, quando Ele julgar nossas obras, Ele falar: você estava firmado na rocha, você é um servo bom e fiel, você ouviu as palavras de Jesus e as colocou em prática. Que Deus te abençoe. Peço que você reflita nesse louvor, nessa música, que você possa assim falar: eu vou caminhar por Ti, Jesus. Tu és a direção, Ele é a nossa direção. Nosso Deus é maravilhoso. Muito tempo da minha vida eu caminhei construindo minha casa na areia, a força no meu braço. Mas hoje eu tenho colocado minha esperança em Deus. Ouça esse louvor. E tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Ele é a nossa direção. Tu és a direção. O sol Aleluia. Obrigado por você que tem assistido os vídeos até o final. Eu estou muito feliz em ver muitas visualizações nos vídeos. Esse é um desejo que Deus deu no meu coração, e está compartilhando a palavra de Deus. Poder passar coisas assim que para mim foi de grande valor quando eu as aprendi. Que o Espírito Santo fale ao teu coração e que você possa estar firmado no amanhã de Deus. eu me rendo. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço. Obrigado, Senhor. Aplica essa palavra aos corações dos nossos amigos que estão assistindo esse vídeo agora. Que eles possam, Deus, firmar sua esperança em Cristo Jesus, na Tua santa palavra, Senhor. Que é a principal regra de fé. Ela é infalível. Obrigado, Jesus, pelos Seus ensinamentos. Ó Deus, não permita que nós venhamos ser enganados por ensinamentos errados, ó Senhor. Mas que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor. Nós precisamos construir, ó Deus, uma casa com alicerces firmes, fortes. Nós queremos construir a nossa vida espiritual diante da Tua presença, Senhor. Que a nossa vida espiritual esteja alicerçada em Ti, Senhor. Oh Deus, não nos deixe vacilar em nossa memória, no nosso jeito de agir, ó Senhor. Que a gente coloque em prática a Tua palavra em nossas vidas. Nós Te louvamos. Obrigado por tudo que o Senhor já tem preparado para nós, ó Senhor. Preparado para você, querido. Preparado para tua família. Preparado para tua casa. Profetize isso para tua vida agora. Profetize. Erga suas mãos aos céus. Igreja do Senhor, cante. Eu me rendo. És tudo que eu preciso pra viver.
teus braços onde encontro refúgio, eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Esse louvor é Eu Me Rendo, Rodrigo Soeiro. Deus te abençoe, fique com Deus, que essa palavra possa ter feito diferença em tua vida, em nome de Levante Jesus. suas mãos aos céus e diga: Jesus, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Jesus, precisamos de Ti, dependemos de Ti, Senhor. Oh, Deus, irmão, Deus, meu amigo, Deus te abençoe na sua caminhada espiritual. Um grande abraço e na paz do Senhor, diretamente daqui do Japão, essa mensagem para a tua vida. Se você puder, compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado. Um grande abraço, na paz de Deus, poderoso, em nosso Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Que as consolações do Espírito Santo repousem sobre sua vida. Aleluia. Louvado seja